Capítulo 790, Os Irmãos Yang. Tradução. Júnior. Revisão. Azel Padrim. Do topo do vale, Lindong olhou para baixo antes de se concentrar na lagoa do arco-íris. Um olhar de surpresa apareceu em seu rosto. Evidentemente, ele nunca imaginou que realmente haveria uma energia tão pura no meio de tanta energia demoníaca dentro da região única do diabo. Dizem que um praticante poderoso dos tempos antigos morreu aqui. Os ossos do praticante afundaram na terra e impediram a invasão da energia demoníaca. Ao mesmo tempo, esta lagoa celestial da suprema pureza foi formada. A voz suave de Ling Qingzu ecoou ao seu lado. Há uma besta demoníaca guardando este lugar e é muito poderosa. Lindong disse enquanto olhava para a frente da lagoa celestial da suprema pureza. Entrincheirada no chão escuro, havia uma gigantesca e monstruosa serpente preta. Esta serpente tinha 3 cabeças e suas presas ferozes e afiadas reluziam um brilho frio. A saliva pingava delas, corroendo as rochas sob seu corpo. Lindong foi capaz de sentir uma flutuação de energia extremamente malévola vinda do corpo da serpente de 3 cabeças. De acordo com suas estimativas, a força dessa serpente monstruosa talvez não fosse nem um pouco mais fraca que Lei Qia, que estava a meio passo do estágio da profunda vida. Lidar com esta coisa vai ser bastante difícil. No entanto, pelo lado positivo, estas bestas demoníacas não são inteligentes e apenas sabem instintivamente caçar e matar. Isto torna mais fácil atraí-las. Lindong murmurou. Sim. Ling Qingzu acenou com a cabeça. Ela sabia que se envolver com uma besta demoníaca que não tinha medo de morrer só levaria a problemas. Se não fosse bem resolvido, ela nunca desistiria. Com um aceno de sua manga, o cadáver demoníaco apareceu em um flash. Quando ele estava prestes a controlá-lo para atrair a serpente monstro no vale, ele de repente franziu a testa e lançou, pelo canto do olho, um olhar para a escuridão atrás dele. O que foi? Ao sentir a mudança de Lindong, Ling Qingzu não pôde deixar de perguntar. Nada. Após hesitar por um tempo, Lindong balançou a cabeça. Com um pensamento, o cadáver demoníaco disparou. Um punho explosivo foi lançado para frente, trazendo uma força rápida e feroz quando se chocou violentamente contra o corpo da serpente monstro. Bang! Um som profundo ressoou. A serpente monstro hibernando abriu seus olhos escarlate, antes que silvos furiosos saíssem das 3 cabeças. Em seguida, o raio de luz negra que continha uma intensa aura de corrosão disparou em direção ao cadáver demoníaco. O cadáver demoníaco esquivou-se no ar, fugindo completamente do raio negro. Dando meia volta, ele fugiu do vale. Em resposta ao cadáver demoníaco em fuga, a serpente monstro rugiu furiosamente em direção ao céu. Era óbvio que ela não era inteligente o suficiente para pensar. Confiando diretamente em sua fúria instintiva, ela balançou sua cauda e perseguiu o cadáver demoníaco num instante. Ruídos estrondosos ressoaram rapidamente no vale antes de desaparecer à distância. Está resolvido. Ao ver isso, Lindong sorriu e bateu palmas. Balançando a cabeça em direção a Ling Qingzu, os dois continuaram em frente e desceram até a beira da lagoa celestial da suprema pureza. Curvando-se, Ling Qingzu estendeu a mão para a água. Ao sentir as energias especiais que permeavam a água, uma expressão de alegria brilhou em seu rosto. Você poderia me ajudar a vigiar a entrada do vale por algum tempo? Perguntou Ling Qingzu. Erguendo a cabeça, uma expressão tímida aparentemente delicada passou por aqueles olhos claros e puros. Tudo bem. Lindong ficou boquiaberto. Depois de entender sua razão, Lindong riu secamente antes de se virar e sair. Enquanto ela observava a saída de Lindong, Ling Qingzu deu um leve suspiro de alívio. Ela tirou o véu e estava prestes a tirar suas roupas e entrar no lago quando uma mão de repente se estendeu por trás dela, impedindo-a de continuar. Você! Essa mudança repentina de eventos fez com que Ling Qingzu se assustasse. Ela rapidamente virou o corpo e viu Lindong, que havia retornado. Instantaneamente, um olhar de raiva apareceu em seu belo rosto. Estamos sendo observados. Sem esperar Ling Qingzu desabafar sua raiva, Lindong disse lentamente. Seus olhos estavam focados na escuridão fora do vale. O que?
Depois de ouvir essas palavras, Ling Qingzu imediatamente franziu as sobrancelhas. Um brilho frio indistinto começou a fluir dentro de suas claras pupilas. Depois de nos seguir sorrateiramente por tanto tempo, deve ser hora de vocês dois se revelarem, certo? Enquanto olhava para a escuridão ao longe, Lindong disse em uma voz profunda. No início, ele havia sentido vagamente que algo estava errado. Esta sensação foi extremamente ínfima ao ponto de assumir que se tratava de um equívoco. Entretanto, quando Ling Qingzu estava prestes a tirar suas roupas e entrar no lago, ele finalmente foi capaz de sentir aquelas presenças muito tênues na escuridão. Como vocês não querem se revelar, eu só posso forçá-los a sair. Lindong olhou para a escuridão ainda pacífica diante dele, enquanto um brilho frio passava por seus olhos. Dobrando sua palma, uma luz verde se condensou para formar duas escamas afiadas, que se transformaram em flashes verdes quando foram explosivamente disparadas. Clang clang. As escamas dispararam na escuridão, e um som claro ecoou imediatamente. Faíscas explodiram quando a folhagem da floresta escura tremeu. No instante seguinte, duas figuras dispararam sob os olhares frios de Lindong e Ling Qingzu. Este pirralho é bastante perspicaz. Na entrada do vale, os dois homens olharam de cima para eles e disseram com um sorriso estranho. O olhar de Lindong ficou extremamente sombrio enquanto olhava para os dois homens diante dele. Ambos estavam usando vestes pretas, enquanto suas aparências tinham algumas semelhanças. Parece que eles eram irmãos. As aparências dos dois homens não eram ruins, no entanto, aqueles pares de olhos longos e estreitos perambulavam continuamente pelo corpo sedutor de Ling Qingzu. Os sorrisos que apareciam em seus rostos acrescentavam um traço de obscenidade a eles. Uma senhorita tão bonita. O número de garotas que nós, irmãos, vimos é demais para contar. No entanto, esta é a melhor. O olhar ganancioso de um dos homens repousava no rosto extremamente frio de Ling Qingzu antes de dizer com uma risada. Sentimos originalmente as flutuações de energia deste lugar. Nunca imaginamos que teríamos tal colheita, o outro homem acrescentou com um sorriso estranho em seu rosto. Os olhos de Lindong estavam cheios de raiva quando ele olhou para os dois homens bastante repugnantes. As flutuações que irradiavam de seus corpos indicavam a ele que eram especialistas que estavam a meio passo do estágio da profunda vida. Isso significava que eles não eram nem um pouco inferiores a Lei Qian. No entanto, isso não lhe causou nenhum pavor, o que o levou a encará-los como uma intenção arrepiante nos olhos. Uma voz sinistramente gelada ecoou lentamente de sua boca. Se vocês não quiserem morrer, vão embora. No alto do penhasco no vale, os dois homens de vestes pretas estreitaram os olhos, quando uma intenção sinistra irrompeu deles. Eles olharam para Lindong de uma maneira arrepiante e sorriram. Um pirralho no 8º estágio do Nirvana ousa realmente pronunciar tais palavras na nossa frente. Você realmente não sabe quão alto é o céu e quão profunda é a terra. Beldade, esse pirralho não pode protegê-la. Com essa pouca habilidade. Por que não nos segue? Nesse momento, você também poderá, conosco, desfrutar da Lagoa Celestial da Suprema Pureza. Ao ouvir a provocação frívola dos dois homens, o belo rosto de Ling Qingzu ficou frio como gelo. No entanto, isso só aumentou a ânsia no coração dos dois homens. É melhor você começar a tratar suas feridas. A Lagoa Celestial da Suprema Pureza aparecerá apenas por um período limitado de tempo. Deixe-me lidar com os dois inclinando a cabeça. Lindong olhou para a indiferente Ling Qingzu. Um sorriso que foi fundido como uma aura assassina apareceu em seu rosto. Essa aura assassina era excepcionalmente espessa. Lindong não sabia por que era incapaz de se conter ao emitir a aura assassina. No entanto, sua racionalidade dizia que ele não queria deixar nenhum dos dois companheiros ir. Esses dois homens devem ser os irmãos Yang, que são bastante famosos na região única do diabo. O da esquerda é o mais velho, Yang Zhan, enquanto o outro é o mais novo, Yang Wei. Eles são especialistas que estão a meio passo do estágio da profunda vida. Dizem que são indivíduos extremamente ferozes e cruéis, com personalidade naturalmente lasciva.
Eles estavam anteriormente nas listas de procurados de algumas super seitas, no entanto, eles se esconderam na região única do diabo. Até essas super seitas estavam um pouco desamparadas e não podiam fazer nada sobre eles. Devemos combatê-los juntos. Ling Qingzu hesitou por um tempo, antes de perguntar a Lindong. A força desses dois homens não era inferior a Lei Qian. Se fosse apenas Lindong, seria bastante árduo para ele lidar com eles. Não temos tempo para esperar aqui por mais um mês. Respondeu Lindong com um sorriso. Se eles perdessem essa chance, a Lagoa Celestial da Suprema Pureza apareceria apenas no mês seguinte. Devido à competição das grandes seitas, ficou claro que eles não podiam ficar aqui e esperar. Muito bem, tenha cuidado. Vou terminar o mais rápido possível. Ao ouvir a resposta de Lindong, Ling Qingzu ainda teve alguma hesitação. Logo depois, ela mordeu o lábio e acenou com a cabeça para Lindong. Seu corpo se moveu e ela entrou na Lagoa Celestial da Suprema Pureza. Sua figura maravilhosa era como uma carpa graciosa nadando em direção às profundezas do Lago Celestial. No momento seguinte, um vestido branco flutuou. Enquanto observava Ling Qingzu entrar na Lagoa Celestial da Suprema Pureza, o sorriso no rosto de Lindong se retirou lentamente. Seus olhos negros estavam sinistramente frios quando se deslocaram e se prenderam aos dois homens na beira do penhasco. Não vá tão rápido, beleza? Nós irmãos a acompanharemos em um momento. Os dois irmãos Yang olhavam para as ondas que apareciam na superfície da Lagoa Celestial da Suprema Pureza com olhares ardentes, enquanto o fogo da luxúria em seus olhos começava a ficar cada vez mais quente. Não há necessidade. Vocês dois vão acompanhar um ao outro até o inferno. O corpo de Lindong flutuava lentamente no ar. Logo depois, um sorriso maligno apareceu dos cantos de sua boca. Com um aperto de punho, um caldeirão carmesim do tamanho da palma da mão apareceu em um piscar de olhos. Era óbvio que os dois homens haviam despertado completamente a intenção assassina no coração de